Hoje eu não falo como quem analisa, não falo como quem opina ou debate, hoje eu falo como quem carrega, como quem herdou algo que não pediu, mas que se tornou parte indissociável de quem sou. Hoje eu falo em nome de muitos, de milhões que nunca se viram, mas que se reconhecem, de gerações que se cruzam apenas pelo vermelho e preto que vestem. Hoje eu oro, não com as mãos postas, não de joelhos, mas com o peito aberto, com a voz que representa mais do que apenas minha garganta. Hoje eu oro pelo Flamengo, pela nação, pela glória, que é maior que qualquer troféu, porque vive onde troféu não alcança. Na memória, no sangue, na continuidade do que fomos, somos e seremos. Agradeço pelos que vieram antes, pelos avós que não tinham dinheiro para ingresso, mas que ouviam pelo rádio velho e choravam sozinhos na cozinha quando o Flamengo vencia. Pelos pais que acordavam cedo, pegavam 3 conduções, trabalhavam o dia inteiro e ainda assim guardavam força para levar o filho ao Maracanã no domingo. Pelos que ensinaram sem precisar explicar, que apenas viviam o Flamengo com tanta intensidade que a gente absorvia por osmose, por convivência, por testemunho silencioso de que aquilo importava mais do que qualquer palavras pudessem dizer. Agradeço pelas avós que bordavam o escudo na camisa quando não havia dinheiro para comprar oficial. Pelas mães que guardavam a camisa de jogo do filho como se guardasse relíquia sagrada, lavando com cuidado, secando na sombra, passando com carinho. Pelos tios que levavam os sobrinhos escondido porque o pai não deixava, sabendo que estavam plantando semente que ia crescer pro resto da vida. Pelos irmãos mais velhos que ensinavam as músicas da torcida antes mesmo da criança saber ler, transmitindo tradição oral que passa de boca em boca, de geração em geração, sem nunca perder a força, sem nunca perder o sentido. Agradeço pelos nomes que marcaram a história, pelos que vestiram o manto e entenderam o peso, pelos que não apenas jogaram, mas que se entregaram, que suaram não apenas pelo salário, mas pelo escudo, que choraram quando perderam e que celebraram quando venceram como se aquilo fosse deles também. Menos porque era pelos que nos deram noites mágicas, pelos que nos fizeram acreditar no impossível, pelos que provaram que Flamengo não é acidente, é destino construído com talento, suor e essa coisa inexplicável que faz alguns times transcenderem e virarem algo maior que instituição esportiva. Agradeço pelos que marcaram gols que a gente nunca vai esquecer, não porque eram tecnicamente perfeitos, mas porque vieram no momento certo, no jogo certo, quando precisávamos desesperadamente de esperança. Pelos que deram assistências que entraram para a história, não pelo lance em si, mas pelo significado daquele momento. Pelos goleiros que defenderam o impossível quando tudo parecia perdido. Pelos zagueiros que colocaram o corpo, que sangraram, que saíram machucados, mas que não saíram de campo enquanto conseguiam ficar de pé. Pelos que entenderam que representar o Flamengo não é apenas jogar bem, mas carregar o sonho de milhões nas costas e transformar esse peso em combustível em vez de fardo. E agradeço principalmente pelos anônimos, pelos que nunca tiveram o nome gritado, mas que sustentaram o Flamengo no silêncio. Pela dona de casa que lava a camisa vermelha todo sábado com o carinho de quem cuida de relíquia. Pelo trabalhador que usa a camisa por baixo do uniforme do trabalho, porque precisa sentir o Flamengo perto mesmo quando a vida obriga disfarce. Pelo idoso que já não consegue ir ao estádio, mas que ainda assiste cada jogo como se fosse o primeiro. Pela criança que ainda não entende completamente, mas que já sente, que já carrega, que já é nação mesmo sem saber ainda o peso e a glória que isso significa. Agradeço pelo frentista que trabalha no posto na madrugada, vestindo a camisa do Flamengo porque aquilo o mantém acordado, não pelo tecido, mas pelo que o tecido representa. Pela enfermeira que cuida de pacientes difíceis, mas que encontra força, lembrando que domingo tem jogo e ela vai estar lá na frente da TV, vivendo aquelas 2 horas onde nada mais importa. Pelo motorista de ônibus que decora o retrovisor com miniatura do escudo e que quando vê outro flamenguista entrando no ônibus, os dois trocam olhar e entendem tudo sem precisar falar palavra. Pelo segurança que trabalha a noite inteira, mas que deixa o rádio ligado baixinho quando o Flamengo joga, sabendo que pode ser mandado embora se descobrirem, mas correndo o risco porque não consegue ficar sem saber. São esses anônimos, esses milhões de anônimos que fazem o Flamengo ser o que é. Não os famosos, não os que aparecem, mas os que amam no silêncio, no anonimato, na vida comum que ninguém filma, ninguém aplaude, ninguém reconhece menos, mas que é onde o Flamengo realmente vive. Agradeço porque o Flamengo me deu mais do que futebol. Me deu identidade quando eu não sabia quem era. Me deu pertencimento quando me sentia sozinho. Me deu comunidade quando o mundo parecia hostil demais. Me deu linguagem comum com milhões que nunca vou conhecer pessoalmente, mas com quem compartilho algo profundo e permanente. O Flamengo me deu lugar. E quando você encontra seu lugar no mundo, mesmo que esse lugar seja simbólico, seja emocional, seja construído de memória e amor, quando você encontra isso, voca grade sempre, para sempre. Reconheço o Flamengo como ele é, não como eu gostaria que fosse. Não como mídia pinta, não como rival diminui, mas como ele realmente é.
do povo, do asfalto que ferve no verão e do morro que não tem infraestrutura, mas que tem bandeira tremulando em cada barraco, do rico que paga camarote e do pobre que junta moeda para geral, do velho que carrega décadas de memória e do jovem que constrói memória nova, do que grita na arquibancada até ficar rouco e do que sofre calado na sala vazia porque não tem com quem dividir a emoção, mas divide mesmo assim com os milhões invisíveis que estão sentindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Reconheço o Flamengo da favela, onde a TV é velha, mas a emoção é nova a cada jogo, do condomínio de luxo onde o executivo assiste no home theater, mas chora as mesmas lágrimas do pedreiro assistindo no boteco, da casa simples onde 3 gerações se espremem no sofá pequeno para ver junto, do apartamento onde o solitário assiste sozinho, mas sabe que não está sozinho, porque a nação inteira está junto, cada um no seu canto, mas todos unidos pelo mesmo amor. Reconheço o Flamengo que não escolhe quem ama, que aceita todos, que abre os braços para quem chega, que não pergunta de onde você vem, quanto você ganha, o que você faz, pergunta apenas: você é Flamengo? E se a resposta é sim, você é irmão. Automaticamente, instantaneamente, para sempre. O Flamengo é lugar de encontro. É onde diferenças somem. É onde doutor e pedreiro se abraçam depois do gol. É onde empresário e desempregado dividem a mesma angústia na véspera do jogo importante. É onde juiz e réu torcem para o mesmo time sem saber, sem se importar, porque ali dentro do estádio, ali dentro da identidade rubro-negra, só existe uma classe: flamenguista. E ser flamenguista é título que não se compra, não se conquista por mérito individual, não se ganha por sorte. Você simplesmente é. Ou porque nasceu assim, ou porque escolheu e a escolha virou parte permanente de quem você é. Reconheço que carregar o Flamengo não é fácil. Não é leve, tem peso, tem cobrança, tem expectativa que às vezes é grande demais. Tem sofrimento que não cabe em explicação racional. Porque se fosse só sobre vitória e derrota, seria simples. Mas não é. É sobre identidade. E identidade não escolhe hora para doer. Dói nas derrotas óbvias, mas dói também nas vitórias que demoram. Dói quando a gente sente que podia ser melhor. Dói quando a gente vê potencial desperdiçado. Dói quando o adversário menor nos elimina. Dói de formas que só quem carrega entende. Dói na segunda-feira quando você chega no trabalho e o colega que torce pro rival faz piada. Dói quando você promete pro filho que vai levar no jogo, mas não consegue comprar ingresso porque tá caro demais. Dói quando você vê o time jogando mal e sabe que poderia jogar melhor, que deveria jogar melhor, que tem a obrigação de jogar melhor. Dói quando você lembra de promessa que fez pra alguém que já partiu, promessa de ver o Flamengo campeão de novo, e o tempo passa e a promessa ainda não se cumpriu. Dói de jeitos que você não consegue explicar pra quem não é Flamengo, porque eles acham que é exagero, que é frescura, que é levar futebol sério de mais menos. Mas não entendem que não é sobre futebol, nunca foi. É sobre identidade. É sobre quem você é. No fundo, na raiz, no lugar que ninguém vê, mas que define tudo. Mas reconheço também que esse peso é privilégio. Que sofrer pelo Flamengo é luxo que muitos não têm. Porque significa que você tem algo pelo que sofrer. Algo que importa tanto que te tira o sono, que acelera teu coração, que te faz chorar de alegria e de tristeza, que te conecta com teu avô que já partiu e com teu neto que ainda não nasceu. Esse peso é herança, e herança se carrega com orgulho, não com reclamação. Faço promessas silenciosas, promessas que nunca falei em voz alta, mas que existem tão reais quanto qualquer juramento oficial. Prometo continuar amando mesmo quando dói. Continuar acreditando mesmo quando parece impossível. Continuar presente mesmo quando a vida aperta e parece que não tem tempo, não tem dinheiro, não tem energia. Porque abandonar o Flamengo não é opção. Não é algo que se considera, não é escolha que passa pela cabeça. Você pode parar de ir ao estádio. Pode parar de assistir todo o jogo. Pode até passar anos sem acompanhar de perto. Mas você não deixa de ser Flamengo. Isso não tem botão de desligar. Prometo que quando a vida ficar difícil demais, quando os problemas parecerem grandes demais, quando eu sentir que não aguento mais, eu vou lembrar que sou Flamengo. E se o Flamengo aguenta, se a nação aguenta, se milhões aguentam suas próprias batalhas e ainda encontram força para torcer, para amar, para acreditar, então eu também aguento. Prometo que vou usar o Flamengo como âncora nos dias de tempestade, como porto seguro quando tudo mais estiver instável, como certeza quando tudo mais for dúvida, porque o Flamengo é constante. Sempre esteve ali, sempre vai estar. E saber disso, ter isso, carregar isso, é força que sustenta. Prometo passar adiante. Passar pro filho quando ele vier. Ou pro sobrinho. Ou para quem estiver perto e precisar de identidade, de pertencimento, de algo maior que ele mesmo para acreditar. Vou passar como meu pai passou para mim. Não forçando. Não obrigando. Apenas vivendo com tanta intensidade que a transmissão acontece naturalmente. Porque Flamengo não se ensina. Flamengo se testemunha, e quem testemunha amor verdadeiro, quem vê alguém vivendo isso com plenitude, acaba querendo fazer parte também. Prometo defender não com violência, não com ódio, mas
com verdade, com história, com fatos que não se discutem porque estão gravados em livros, em troféus, em memória coletiva de milhões. Vou defender o Flamengo das mentiras, das distorções, das tentativas de diminuir o que é grande demais para ser diminuído. Vou defender não porque o Flamengo precisa de defesa, menos ele se defende sozinho apenas existindo menos, mas porque defender aquilo que amamos é necessidade humana básica. E eu amo o Flamengo mais do que muita coisa que deveria ser mais importante, mas que simplesmente não é. Prometo não negociar. Não negociar minha fidelidade. Não trocar de time se resultado vier ruim. Não abandonar se fase vier difícil. Não fingir que não sou Flamengo quando for conveniente. Porque isso não se negocia. Não se vende. Não se aluga. Não se empresta. É seu para sempre. Na alegria e na tristeza. Na vitória e na derrota. Na glória e na dor. Até que a morte nos separe. E talvez nem isso, porque se existe algo além eu vou carregando o Flamengo pra lá também. A glória mais que eterna. O que é isso? Não é apenas taça, não é apenas título que entra pra estatística e fica registrado nos livros de história oficial do futebol. Isso é glória temporal. Importante sim, necessária sim, mas temporal. A glória mais que eterna é outra coisa. É ser lembrado. É fazer parte da memória coletiva de um povo. É virar referência. É ser o time que avô contava, que pai viveu, que filho vai ver, que neto vai carregar. É continuidade. É permanência. É existir não apenas no presente, mas no passado que construímos e no futuro que está por vir. É ser o nome que vem primeiro quando alguém pensa em futebol brasileiro. É ser a camisa que mais se vê nas ruas, não porque está na moda, mas porque está no coração. É ser o clube que virou sinônimo de povo, de massa, de Brasil profundo, que trabalha duro e que encontra no futebol o pouco de alegria que a vida difícil permite. É ser trilha sonora da vida de milhões. É ser memória de primeira ida ao estádio. É ser primeiro beijo dado na arquibancada. É ser choro de pai quando o time ganha e ele lembra do próprio pai que não viveu para ver. É ser promessa cumprida, sonho realizado, esperança que não morre, mesmo quando tudo mais morre. A glória mais que eterna é a criança que veste a camisa pela primeira vez e sente algo que não sabe nomear, mas que vai carregar para sempre. É o idoso que está nos últimos anos de vida, mas que ainda se emociona quando o Flamengo joga porque aquilo o conecta com a juventude, com o pai que já partiu, com o filho que cresceu, com a vida inteira que passou, mas que o Flamengo testemunhou do início ao fim. É o trabalhador que acorda todo dia cansado, mas que no domingo tem motivo para sorrir, para gritar, para sentir que faz parte de algo grande. É isso, é fazer parte. A glória mais que eterna é a certeza de que daqui a 100 anos, quando nenhum de nós estiver mais aqui, o Flamengo ainda vai estar. Ainda vai ter gente vestindo vermelho e preto. Ainda vai ter Maracanã cantando. Ainda vai ter criança descobrindo pela primeira vez o que é ser nação. Ainda vai ter pai e filho descendo a rampa juntos depois do jogo. Ainda vai ter choro de alegria e de dor. Ainda vai ter essa coisa inexplicável que nos une através do tempo e do espaço. E saber disso, saber que fazemos parte de algo que nos transcende, que é maior que nossa vida individual, isso é glória que troféu nenhum consegue dar sozinho. Eu quero vitória sim, quero título. Quero ver o Flamengo no topo, quero ver rival sofrendo, quero ver a nação celebrando. Quero tudo isso porque sou humano e competição. Faz parte de esporte e vitória é melhor que derrota sempre. Mas se eu tiver que escolher entre ser campeão e ser esquecido, ou ser vice-campeão eterno, mas ser lembrado para sempre, eu escolho ser lembrado. Porque ser lembrado é ser imortal. E imortalidade é glória que não acaba quando a temporada termina. Quero que meu neto, que ainda não nasceu, cresça ouvindo histórias do Flamengo. Quero que ele vista a camisa no primeiro dia de aula e que outros meninos reconheçam e digam: você também é Flamengo? E que ali nasça amizade que vai durar décadas. Quero que, quando ele estiver velho, quando for avô, ele conte pro neto dele as mesmas histórias que eu vou contar para ele. E que o ciclo continue infinitamente, porque é isso que o Flamengo é. Ciclo que não quebra. Corrente que não rompe, chama que não apaga. O Flamengo já tem essa glória, já é imortal. Já está gravado na alma do povo brasileiro de forma permanente. Já virou mais que clube. Virou fenômeno cultural. Virou identidade compartilhada por dezenas de milhões. Virou herança que passa de geração em geração sem perder força. E isso que já temos, isso que já somos menos, ninguém tira. Nenhum rival, nenhuma derrota, nenhuma crise. Porque está plantado fundo demais. Está enraizado no coração de gente demais. E enquanto houver gente amando o Flamengo com essa intensidade, a glória permanece, mais que eterna. Entrego o Flamengo ao tempo, entrego sabendo que não posso controlar. Não posso garantir vitória. Não posso prometer título. Não posso fazer com que tudo saia como eu quero. Mas posso entregar com confiança, com fé, com certeza de que o Flamengo é maior que qualquer momento específico, maior que qualquer derrota pontual. Maior que qualquer crise passageira. O Flamengo sobreviveu a tudo até aqui.
sobreviveu a tragédias, sobreviveu a incompetências administrativas, sobreviveu a adversários mais fortes momentaneamente, sobreviveu porque tem algo que outros não têm. Tem povo, tem nação, tem amor que não acaba. Entrego a história. Entrego sabendo que história julga, que história lembra, que história separa o passageiro do permanente. E tenho certeza de que quando a história do futebol brasileiro for contada daqui a 100, 200 anos, Flamengo estará lá. Não como nota de rodapé, não como detalhe, mas como capítulo central, como protagonista, como o clube que representou o povo, que deu voz aos sem voz, que ofereceu identidade aos que não tinham, que construiu comunidade onde havia apenas multidão dispersa. Entrego àqueles que virão, aos flamenguistas que ainda não nasceram, mas que vão nascer, que vão descobrir o Flamengo da mesma forma que eu descobri, com surpresa, com encantamento, com essa sensação de finalmente ter encontrado o lugar onde você pertence. Entrego confiando que eles vão cuidar, que vão amar, que vão sofrer e celebrar, que vão passar adiante, que vão manter acesa a chama que recebemos das gerações anteriores, porque é isso que se faz com herança preciosa. Cuida e passa adiante. Entrego a continuidade da nação, a certeza de que o Flamengo é maior que eu, maior que você, maior que qualquer um de nós individualmente, mas que só existe porque todos nós existimos coletivamente. O Flamengo sem torcida é apenas empresa, é apenas instituição, é apenas nome registrado. Mas o Flamengo com a nação é fenômeno, é movimento, é força que muda a cidade, que o para país, que atravessa o oceano. E essa força não para, não descansa, não envelhece, apenas se renova, geração após geração. Que a glória seja mais que eterna, que seja memória que não apaga, que seja história que não se revisa, que seja amor que não esfria, que seja identidade que não se troca, que seja pertencimento que não se perde, que seja o Flamengo que conhecemos, que amamos, que sofremos por ele, que celebramos com ele, que seja nação, hoje, amanhã, sempre. Assim seja.